Nas profundezas da história, onde os mitos se entrelaçam com a realidade, existe um segredo sussurrado apenas pelos ventos e pelas ondas. Um ritual tão poderoso que prometia não apenas purificar os pecados mais sombrios, mas também revelar o destino da sua alma. Esta é a história do ritual proibido de Samotrácia. Você ousa sair da escuridão espiritual? Bem-vindos, exploradores do desconhecido. Hoje vamos viajar para uma ilha remota no mar Egeu, um lugar que por mais de 1000 anos foi um dos centros espirituais mais importantes do mundo antigo. Este não é um conto sobre os deuses que você conhece do Monte Olimpo. Esta é uma jornada para o coração de um mistério muito mais antigo e poderoso. Estamos falando de Samotrácia e dos seus ritos sagrados que atraíam pessoas de todos os cantos do mundo conhecido. Imagine uma ilha rochosa e isolada. Por mais de um milênio, este lugar foi o destino de uma peregrinação sagrada. Reis e escravos, gregos e bárbaros, homens e mulheres, todos eles enfrentavam mares traiçoeiros com um único propósito: serem iniciados nos mistérios dos grandes deuses de Samotrácia. O que esse culto oferecia, que era tão irresistível, a promessa de algo que nenhum outro culto grego garantia: uma conexão direta com o divino e, mais importante, a salvação da alma. Diferente de Zeus, Hera ou Apolo, os deuses de Samotrácia eram envoltos em segredo. Eram simplesmente chamados de os grandes deuses ou Caberói. Seus verdadeiros nomes, Axieros, Axioquersos, Axioquersa, eram um segredo zelosamente guardado, revelado apenas àqueles que passavam pela iniciação. Essas não eram divindades que governavam o céu ou a terra, mas sim as forças primordiais da natureza, o ciclo da vida, da morte e do renascimento. E, crucialmente, o destino da alma humana após a morte. Eles eram os guardiões do além, e conhecer seus mistérios era garantir uma passagem segura para a vida após a morte. Uma das características mais notáveis e revolucionárias dos mistérios de Samotrácia era sua inclusão. Não importava sua classe social, sua nacionalidade, sua riqueza ou seu passado. A única coisa exigida para a iniciação era um coração sincero em busca de verdade e purificação. Essa abertura era rara no mundo antigo e tornava o santuário um lugar verdadeiramente universal, onde um escravo fugitivo podia ser iniciado ao lado de um rei. A jornada do iniciado começava ao cair da noite. Sob o véu da escuridão, os candidatos, conhecidos como Mistai, vestiam trajes brancos especiais e seguravam tochas ou lâmpadas acesas. Eles entravam no Haeron, o grande salão sagrado, um lugar de reverência e expectativa. O ar estava carregado com o cheiro de incenso e o som de cânticos antigos. A atmosfera era projetada para transportar os participantes para fora do mundo comum e prepará-los para uma profunda transformação espiritual. Cada passo dentro do santuário era um passo para longe de sua vida antiga e em direção a um renascimento. Então, chegava o momento mais intenso e libertador de todo o ritual: a confissão. Em um momento de silêncio absoluto e sagrado, cada candidato era levado perante um sacerdote e confrontado com uma pergunta direta: qual foi o pior ato que você já cometeu? Pense nisso. No meio da noite, num lugar sagrado, você teria que trazer à luz o seu segredo mais sombrio, a sua maior vergonha, o seu ato mais imperdoável. Mas o objetivo não era o julgamento, era a purificação. Ao confessar, o iniciado expunha sua escuridão, não para ser punido, mas para ser limpo dela. Sacrifícios de animais, geralmente carneiros, eram então realizados para selar essa purificação, e o iniciado era simbolicamente lavado de suas transgressões. Era um momento de catarse profunda, uma morte simbólica do eu antigo para o nascimento de um novo. Após essa purificação avassaladora, vinha a revelação, a epopteia. Os mistérios dos grandes deuses eram finalmente explicados, não através de sermões, mas de símbolos, danças sagradas e representações dramáticas. Os iniciados aprendiam sobre o ciclo da vida e da morte, a jornada da alma e as promessas de proteção dos Caberói. Acredita-se que eles testemunhavam uma dança ritualística executada por sacerdotes, que recontava os mitos sagrados e os segredos do universo. Ao final do ritual, cada novo iniciado recebia 2 itens de imenso poder simbólico. Primeiro, uma faixa de tecido roxo, que era amarrada em volta da cintura ou do braço. A púrpura era a cor da realeza e da proteção divina. E usar essa faixa significava que você estava agora sob a guarda pessoal dos grandes deuses. O segundo item
era um anel de ferro magnetizado. Este não era um simples adorno, era um talismã, um amuleto que, segundo a crença, protegia o portador contra todos os perigos, especialmente os perigos do mar, que era uma ameaça constante na vida antiga. Com esses símbolos, o iniciado deixava Samotrácia não apenas perdoado, mas fortalecido e protegido para o resto de sua vida e para a vida além. O poder e a fama desses rituais eram tão grandes que atraíram algumas das figuras mais importantes da história. Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, conheceu sua futura esposa. Olímpia, aqui mesmo em Samotrácia, enquanto ambos participavam dos mistérios, o último rei da Macedônia, Perseu, buscou refúgio no santuário sagrado antes de sua captura pelos romanos, acreditando que nem mesmo o poder de Roma ousaria violar aquele solo sagrado. O legado do santuário sobreviveu por séculos, um farol de esperança e salvação no mundo antigo. Mas, como todos os grandes mistérios do passado, o culto de Samotrácia eventualmente encontrou seu fim, com a ascensão do cristianismo e a proibição dos ritos pagãos pelo imperador Teodósio no final do século IV. Os cânticos no Hairon silenciaram, as tochas se apagaram e o santuário foi abandonado, caindo lentamente em ruínas. Os segredos dos grandes deuses foram perdidos no tempo, e a Ilha Sagrada voltou a ser apenas uma ilha rochosa no mar Egeu. Hoje, as ruínas do Santuário dos Grandes Deuses ainda estão lá. Em Samotrácia, visitantes podem caminhar entre os restos do Hairon, do Anactoron e do teatro, sentindo os ecos de 1000 anos de devoção. E talvez o símbolo mais famoso e duradouro de todo esse legado não esteja na ilha, mas no Museu do Louvre, em Paris. A magnífica estátua da Vitória de Samotrácia, uma das esculturas mais célebres do mundo, foi encontrada aqui. Muitos acreditam que ela não celebra uma vitória militar, como se pensava. Em vez disso, ela pode representar algo muito mais profundo, a vitória do iniciado sobre sua própria escuridão, a celebração do renascimento espiritual alcançado através do ritual sagrado. O ritual de Samotrácia pode ter desaparecido, mas a necessidade humana fundamental que ele atendia é eterna. A busca por redenção, a esperança de proteção contra os perigos da vida e o desejo de saber o que nos espera após a morte. Essas são as mesmas questões que nos assombram hoje. O que você faria para ter seus maiores pecados perdoados e seu futuro assegurado? A jornada para fora da própria escuridão, assim como para os antigos peregrinos, começa com um único e corajoso passo, a vontade de confrontar a si mesmo. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem ao coração de um dos mistérios mais fascinantes da antiguidade. Se você gostou de explorar o desconhecido, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!